é o seguinte: vocês vão para onde hoje à tarde? Vocês sabem para onde é que vocês vão? Quando sair da igreja, vocês vão para onde? Para casa? Pronto. Só que vamos imaginar que vocês não vão para casa. Sabe para onde é que vocês vão? Para Disney. Vocês já foram na Disney? Pronto, vocês vão para Disney. Imagine agora, quando sair do culto, vocês vão para Disney. Certo? Aí você, quando sair do culto, vai ter uns 10 minutinhos aqui, mas eu vou contar aqui 20 segundos aqui no relógio. O que é, para vocês notarem no papel, o que é que vocês levariam se vocês fossem para Disney agora? O que é que vocês vão levar? Anota aí o que é que vocês vão levar na mala de vocês. 20 segundos, vou contar aqui até 20, viu? 1, 2, pode notar aí o que é que vocês vão levar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É na mala, viu? O que é que vocês vão botar na mala de vocês? 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Acabou. Deu o papel. Devolva lá o caderno. Certo? Muito bem, aqui o papel. Podem sentar. Ó, isso aqui é o quê? Família e amigos, né? Pronto, aí vamos ver, dar um jeitinho de caber na mala aqui, os amigos e a família de Gabriel. Aí Ricardo colocou Bíblia, roupa, garrafa e dinheiro. Dinheiro ele não esquece não, porque o dinheiro compra as coisas lá, né? Sabido. Ó, queria dar uma ilustração aqui para vocês. Quando a gente é pego desprevenido, fica difícil a gente organizar uma mala, não fica? Porque a gente está despreparado. Ricardo esqueceu de colocar aqui a escova de dente, a pasta de dente, uma toalha, um sabonete, o cara não vai levar. Mas com dinheiro, compre qualquer coisa. Rapaz, você chegar num canto que não tenha uma escova de dente, aí você vai sofrer um pouquinho, né? E às vezes a gente não encontra algumas coisas. Não é isso? Às vezes você não encontra. Aí tá certo, ó. Mas todo mundo concorda que quando você vai sair nas pressas para uma viagem, você sempre esquece alguma coisa. Concorda ou não concorda? Concordo. Mas quando a gente tem algo mais planejado, algo com antecedência, aí fica mais fácil se programar, não é verdade? Quando a gente sabe o dia, eles não sabiam que ia para Disney hoje. Ficou difícil se programar o que ia levar. Mas se vocês soubessem que ia para Disney com bastante antecedência, o que é que vocês levariam? E aí, alguém tem uma sugestão do que é que levaria na mala? Ia se equipar, não era? 3 mudas de roupa, ou 4 mudas de roupa, dinheiro à vontade, né? Ia levar a escova de dente, a pasta, né? Ia levar uma toalha, um sabonete, um kit de higiene. Vocês não iam esquecer dessas coisas, porque você se programou e se preparou. Agora eu gostaria de dizer uma coisa para vocês. Existe um evento que vai acontecer logo logo, e ele não foi nos revelado o dia, mas Jesus disse que ia acontecer. E aí a gente agora tem que se preparar para esse evento, a gente organizar a nossa mala, que é a nossa vida, para a gente não faltar e não esquecer nada nesse dia. Sabe qual evento eu estou falando? A volta de Jesus. Eu gostaria de chamar aqui à frente um desbravador. Venha, Fernando, aqui à frente. Vamos mostrar um negócio aqui, o pessoal da igreja chega. Fernando vai fazer aqui na frente posição para o voto, que é a saudação Maranata, certo? Como é, Fernando? Posição para o voto, certo? Pronto, Fernando, essa aqui é a posição para o voto, que é chamada saudação Maranata. No exército, o pessoal vai bater continência assim, né? Pronto, no Clube Desbravador não existe essa continência. Quando a gente chega, a gente Maranata. E aí, o que é que significa Maranata? O que é Maranata? Aqui a gente vai explicar um pouquinho. Pode sentar. Essa é a saudação Maranata. A gente vai explicar o que é Maranata. Emerson, pegue minha Bíblia aí, por favor.
vamos explicar para vocês o que é que significa a palavra Maranata. A palavra Maranata, ela tem origem aramaica, que significa o Senhor logo vem. Então vamos fazer um trato aqui. Quando eu disser Maranata, vocês dizem o Senhor logo vem, tá certo? Maranata? Senhor vem. Muito bem. Maranata significa o Senhor logo vem. Maranata? Senhor vem. Muito bem. Então, por que essa palavra Maranata? No hebraico, eles cumprimentavam as pessoas na época de Jesus com a palavra, com a sílaba Mará, que significava o Senhor está aqui. Então, os discípulos, quando chegavam nas casas dos outros, os amigos diziam Mará, era a língua deles, né? Mará significava o Senhor está aqui, Deus está aqui entre nós. Então, eles se cumprimentavam dizendo Mará, Mará. Quando Jesus subiu aos céus, eles acrescentaram algumas letrinhas, que é Atá, que significa ele virá novamente. Então, no lugar dele dizer Mará, eles disseram Mará Atá. Eles começaram a dizer Mará Atá, o Senhor está aqui e ele voltará novamente. Então, quando foi traduzida e juntada essas duas palavras, ficou Maranata, com o símbolo de o Senhor logo vem. O Senhor está voltando, o Senhor vem breve. Então é esse o significado da palavra Maranata. Quando eu disser Maranata, vocês dizem o Senhor logo vem, tá certo? Então, já escutei os meninos aqui dando spoiler do que significa os 4A da palavra Maranata. O Clube de Desbravadores, sabendo desse significado da palavra Maranata, sabendo da importância dessa palavra Maranata, dita lá na época dos discípulos e trazida até hoje, Maranata, com essa simbologia de que o Senhor breve vem, de que o Senhor logo vem. Então, o Clube de Desbravadores tem um significado, né, e introduziu a saudação Maranata. Então, quando a gente chega no clube, a gente tem a saudação Maranata, né, que é conhecida como a posição para o voto. Essa saudação Maranata, nós temos aqui os 4 dedos, que são os 4A da palavra Maranata. E vamos aprender aqui o que é que significa esses 4A da palavra Maranata. O primeiro A significa amar. Agora pense comigo. Se Maranata significa o Senhor logo vem, e nós queremos esperar a vinda do nosso Deus, então precisamos ter amor. Precisamos amar para esperar a Jesus. Precisamos ter amor no nosso coração para esperar a vinda de Deus, a vinda do Senhor, a volta de Jesus. Então, por isso que a primeira letra, o primeiro A da palavra Maranata quer dizer amar. Nós precisamos amar uns aos outros. O amor é a chave para a preparação da volta de Jesus. Precisamos ter o amor. Agora, como é que a gente consegue o amor? Como é que dá para a gente melhorar o nosso amor? A gente só conseguimos isso se espelharmos em uma única pessoa, próprio Deus. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. Abra sua Bíblia aí em 1 João 4, verso 8. Fica melhor a gente ler na Bíblia. Olha, a frase mais bonita que você vai levar para casa hoje é: joelho no chão e olho na Bíblia. Bem simples. Joelho no chão e olho na Bíblia, que você consegue se preparar para a volta de Jesus. O Senhor logo vem. Primeiro João é lá pertinho de Apocalipse, lá no finalzinho. 4, verso 8. Todos encontraram? Já encontrou, Ricardo? 1 João 4, verso 8. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim, ó. Todo mundo encontrou, né? Diz assim, ó: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se você quer ter amor, conhecer o amor, você precisa conhecer quem? Deus. Conhecer
Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, para a gente se preparar para a volta de Jesus, a gente precisa amar, conhecer a Deus, conhecer Jesus. E tem até um livro que diz assim: conhecer Jesus é tudo. É um livro maravilhoso. Conhecer Jesus é tudo. Pra gente, olha, quem conhece Jesus, quem tem um relacionamento com Deus, ele ama as pessoas, compreende mais as outras pessoas, dá testemunho para outras pessoas, são pessoas melhores. Estudos dizem que se não existisse evangélicos no mundo, o mundo já tinha virado um colapso assim de ser destruído, de gente matando gente direto. Porque evangélicos de modo geral, com a crença de Jesus, acreditar em Deus, faz com que o mundo ainda não tenha virado um colapso aí e tenha destruído uns matando os outros. Estudos dizem que os evangélicos promovem a parte social no mundo, promovem a parte de alimentar pessoas, promovem a parte de vestir pessoas. É uma parte do mundo que tem mudado a história do mundo, porque Deus é amor. E quando temos Deus, aí sim nós estamos iniciando o nosso preparo de aguardar a sua volta. Aí assim, o segundo A da palavra Maranata, o que significa? Amar, anunciar. Muito bem, o segundo A da palavra Maranata significa anunciar. Por que devemos anunciar? Anunciar foi uma ordem de Deus a todos os discípulos. Isso está lá em Marcos 16, verso 15. Vamos abrir? Marcos 16, verso 15. Vamos ver o que aqui diz lá. Marcos 16, verso 15. Diz assim, ó: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Anunciar, foi uma ordem de Deus, anunciar o evangelho. Ide por todo o mundo, por toda criatura, anunciar o evangelho. Você sabe por quê esse A da palavra Maranata foi introduzido no Clube Desbravadores? Porque o desbravador tem esse objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. É o objetivo do Clube Desbravador: salvar do pecado e guiar no serviço. É salvar as crianças do mundo, das coisas do mundo que não tem nada para oferecer para vocês, e agora guiar nos caminhos de Deus, guiar no serviço. É esse o objetivo do clube. E essa palavra anunciar, significando o segundo A da palavra Maranata, tem uma ênfase maior. Sabe por quê? Porque o terceiro A a gente vai entender lá em Mateus 24,14. Vamos lá, Mateus 24,14. Por que é importante anunciar o evangelho? Por que é importante anunciar a palavra de Deus? Anunciar as boas novas, a vinda de Deus. Lá em Mateus 24,14, voltando um pouquinho. Mateus 24,14. Amém? Encontrou? Esperando. Diz assim, ó, Mateus 24,14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Eu queria tentar aqui um detalhe. Eu queria tentar aqui no versículo 8. Quando a gente lê o capítulo 24, aqui está falando sobre o princípio das dores. Aqui está falando sobre os sinais da volta de Jesus. E aí no capítulo 24 fala que haverá guerras, fomes, terremotos, haverá destruições, pandemias, haverá todas essas coisas. Mas no verso 8 diz assim, olha: porém, isto não é o fim, é apenas o princípio das dores. O verso 8 diz que é o princípio das dores. Mas quando a gente vai no verso 14, diz que: e será pregado o evangelho do reino a toda criatura, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então, queridos, o fim do mundo não é classificado pelo terremoto, pelas guerras que estão acontecendo,
filho matando pai, pai matando filho. A gente já está vendo isso, e as pessoas quando assistem a TV dizem assim, é o fim do mundo. Mas a Bíblia diz que não é. Sabe o que é o fim do mundo? É quando a gente pregar o evangelho a todo mundo, a toda criatura. A Bíblia diz que todas essas coisas que estão acontecendo não é o fim, mas o fim é anunciar a palavra de Deus. E quando a gente anuncia a palavra de Deus, a gente está apressando a sua volta, apressando a sua vinda. Por isso que o terceiro A da palavra Maranata é apressar a volta de Jesus. Então o primeiro A é amar, precisamos conhecer a Deus. Depois precisamos anunciar, e anunciar com pressa, apressar, porque temos que receber o nosso Senhor, temos que apressar a vinda de Deus. Quem é que gosta de estar nesse mundo que só tem problema? Ninguém aqui vive sem um problema. Se a gente perguntar aqui quem é que não tem problema, ninguém vai levantar a mão, porque todo mundo tem. Quem é que não tem problema, não é? Mas Deus nos promete um lugar sem choro, sem planto, sem dor, sem problemas. Deus nos apresenta esse lugar, um lugar sem problemas. E agora temos o último A da palavra Maranata. O que significa o último A? Aguardar, esperar, né? Só que mudando a palavra, aguardar a volta de Jesus. Queridos, só aguarda a volta de Jesus quem está amando, anunciando e apressando. Só aguarda a volta de Jesus quem está fazendo essas três coisas: amando, anunciando e apressando. Sabe por quê? Vou dar um pequeno exemplo para vocês. Quando eu tinha 13 anos, lá vai eu com minha história de novo, né? Vamos lá. Quando eu tinha 13 anos, meu pai e minha mãe trabalhavam em Carnaubais, e eu ficava sozinho em Açu para estudar. Eu com 13 anos fazia meu comer, café da manhã, almoço e janta. Às vezes almoçava por aí, mas fazia as coisas em casa. Passava a semana a casa bagunçada. Vocês nem imaginam a bagunça que um menino de 13 anos faz dentro de casa quando os pais não estão. Pois eu fazia essa bagunça. Do jeito que era bonzinho, né? Bagunçava tudo. Eu não lavava prato, ficava lá e era bagunça total. Mas na sexta-feira eu sabia que mamãe e papai vinham. O que é que eu fazia? Acordava cedinho e dava aquela faxina toda, limpava tudo, lavava prato, estendia toalha, deixava tudo limpinho. A mamãe chegava, muito bem organizado, tudo limpinho. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Segunda, terça, quarta e quinta, que eu deixei a casa bagunçada, eu estava esperando alguma coisa? Eu estava esperando mamãe e papai? Não estava. Chegar de surpresa estava ferrado, né? Eu não estava esperando eles virem nesses 4 dias, mas na sexta que eu estava esperando, aí eu arrumava tudo. Isso é um exemplo que eu quero contar para vocês, porque a gente não sabe o dia que Jesus vai voltar, mas a gente só está aguardando se a gente estiver preparado. Se a gente não estiver se preparando, se a gente não estiver fazendo alguma coisa, é porque a gente não está aguardando Ele, é porque a gente não está esperando Ele. Por isso que a gente não faz nada. Mas para a gente estar esperando Ele, precisamos fazer alguma coisa, precisamos se preparar, não precisamos ficar quietos, parados, precisamos amar, precisamos anunciar, precisamos apressar. E aí depois dessas 3 coisas, aí eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou esperando, eu estou aguardando. Agora eu quero ler um verso com vocês que está lá em Isaías 40, verso 31, um verso muito lindo, muito conhecido. Queria que vocês lessem comigo, Isaías 40, verso 31. Irmão Edson, por bondade, traz um pouquinho d'água para mim aí. Verso 31. Todos encontraram? Aí tem pessoas que pensam assim: olha, eu estou aguardando a volta de Jesus, mas ele está demorando demais. Sabe quantos anos? Me diga uma coisa: quantos anos você espera a volta de Jesus? Quem é que sabe responder essa? Quantos anos você espera a volta de Jesus? Eu tenho 29 anos, eu só esperei 29 anos.
E mesmo assim, quando eu era criança, ele não sabia se Jesus ia voltar, não sabia nem o que eu estava fazendo. Então, a gente não esperou muito tempo. Faz tempo que ele prometeu de vir e não veio ainda. Mas a gente não esperou muito tempo não, certo? A gente não esperou muito tempo. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês. Quem espera no Senhor, vamos ler o verso 40, verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém. Olha só a vantagem de se esperar no Senhor. A gente não se cansa, não se fadiga, porque estamos esperando em Deus. Deus restaura as nossas forças. Então a gente não vai ficar pensando, eu vou desistir, porque faz tempo que eu estou esperando Jesus voltar e ele não volta. Eu vou desistir porque esses meninos dão muito trabalho. Eu não vou fazer mais nada por ele não, porque a pessoa perde faculdade, perde trabalho, perde tudo para dar atenção aos meninos, o menino não quer nada com a vida. Quando a gente espera em Deus, a gente não se cansa, não se fadiga. As nossas forças são renovadas, são restauradas. Amém. E agora eu quero dizer um apelo para vocês. Quantos aqui gostaria de esperar a partir de hoje em Deus essa promessa? Espere em Deus. Responda essa pergunta para você no seu coração. Você está esperando a volta de Jesus? Você está esperando Ele voltar? Você acredita que Ele vai voltar? Pois se você acredita, vamos aprender a amar mais. Vamos aprender a anunciar a palavra de Deus, a anunciar o Evangelho. Vamos aprender a apressar, porque esse Evangelho tem que ser anunciado com pressa. E aí as pessoas perguntam, Marinilson, mas que Evangelho é esse? Porque tem tantas religiões, tem tantos contextos, tem tantas pessoas que falam que é assim que devemos acreditar, tem outras pessoas que falam que é assim que precisa acreditar. Eu quero dizer uma coisa para vocês: não acreditem em mim, não acreditem em pastor, não acreditem em pessoas, acreditem na Bíblia. Se a pessoa fala algo para você, confirme, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de homens não é válida, mas a palavra de Deus é eterna. Amém? Amém? Então, se você tem dúvida, se você não acredita na pessoa que está falando, se você, mesmo assim, você acredita, mas vá lá confirmar. Olhe o que a pessoa, estude a Bíblia, leia alguma coisa. A forma correta de estudarmos a Bíblia é um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Foi assim que fazemos aqui. A gente falou sobre a volta de Jesus, mas a gente leu textos em João, a gente leu texto em Marcos, leu texto em Mateus, leu texto em Isaías. E isso comprova a maneira correta de estudarmos a Bíblia. Um pouco aqui e um pouco ali, sobre o mesmo assunto. Então, se a gente pegar para ler a Bíblia de Êxodo até Apocalipse, realmente a gente não vai entender muita coisa. Porque na Bíblia existem livros históricos, livros poéticos, existem cartas, livros proféticos, existem vários contextos, vários estilos de letras e livros, línguas traduzidos do hebraico, do aramaico e do grego, que podem justamente confundir uma leitura, um pouco mais leiga. Então jamais a gente precisa pegar e ler assim, tentar entender a Bíblia dessa forma. Precisamos entender por assunto. O que é que a Bíblia fala sobre a volta de Jesus? Vamos entender esse assunto. O que é que a Bíblia fala sobre alimentação? Vamos entender sobre esse assunto. O que é que a Bíblia fala sobre a Trindade? Sobre dízimos e ofertas, um assunto às vezes que as pessoas não querem estudar muito. O que é que a Bíblia fala sobre o fim do mundo? O que é que a Bíblia fala sobre isso? Então, estudem todos os versos, vai ali estudando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes até a internet pode auxiliar uma busca, alguém que você confie para estudar com você, alguém que vai usar a Bíblia, porque existem pessoas que levam a Bíblia e levam outro livro, e aí usa mais o outro livro do que a Bíblia, Então a Bíblia ela é a principal fonte da palavra de Deus. Amém? Amém. Agora eu gostaria de ler o último texto que está lá em 1 Coríntios 9, verso 16. Esse texto vai dar uma repercussão em você hoje. Gostaria que vocês prestassem atenção nesse texto. 1 Coríntios 9, verso 16.
Amém? Diz assim, ó, 1 Coríntios 9, verso 16, diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque de mim, se não pregar, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Queridos, esse texto aqui foi para os discípulos, foi a carta aos Coríntios, e diz assim: olha, se você prega o Evangelho, não se glorie por isso, porque para ser discípulo, você precisa pregar o Evangelho. Ai de você, se não pregar o Evangelho. Queridos, se a gente quiser aguardar a volta de Jesus, se a gente acreditar que Jesus vai voltar, e estamos dispostos a aguardar esse dia, precisamos fazer o quê? Amar, anunciar, apressar e aguardar a volta de Jesus. Amém. Maranata, O Senhor logo vem. muito bem. Muito bem. Então gostaria de convidar todos a ficar de pé para a gente orar juntos. Vamos orar por esse objetivo de amar mais, de anunciar a palavra de Deus e apressar a volta dele, porque ele tem algo especial para cada um de nós. Oremos. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado. Somos gratos, Senhor, por estarmos aqui entre amigos, irmãos. Somos gratos, Senhor, pela cerimônia que o Senhor nos deu a oportunidade de realizar essa manhã. Somos gratos, Senhor, por esse grande evento que nos espera, a sua volta. O Senhor só não voltou ainda, porque tem amor e misericórdia para conosco, porque precisa que os seus filhos se preparem. Está esperando que o Evangelho seja anunciado, e seja anunciado com pressa para o seu retorno. Nos ajude a cumprir essa missão e esse objetivo. Nos acompanhe até as nossas casas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Feliz sábado a todos, que Deus abençoe todos vocês.